Intensificou desde ontem os ataques na faixa de Gaza e anunciou o aumento da incursão terrestre no local. Israel acusa o Hamas, por exemplo, de usar hospitais como centros de comando de guerra. A Malu Bacarin vai trazer a reportagem para a gente. Depois de intensificar os bombardeios na faixa de Gaza, o exército de Israel ampliou as operações terrestres no local. O movimento islâmico palestino Hamas, que governa a região, afirmou estar preparado para enfrentar os ataques. A comunidade internacional expressou preocupação com a situação humanitária no território. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede uma trégua humanitária imediata. O Hamas, que já havia pedido que a comunidade internacional se mobilizasse para acabar com o que chamou de crimes e massacres, comemorou a decisão. Já Israel considerou a medida uma infâmia. Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos apoiam a realização de pausas humanitárias nas hostilidades para que a ajuda entre em Gaza e os civis sejam retirados. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, advertiu que sem uma mudança fundamental na situação, a população de Gaza sofrerá uma avalanche de sofrimento humano sem precedentes. A guerra, que já dura 3 semanas, começou no dia 7 de outubro, com a incursão de combatentes do Hamas, que deixou 1.400 mortos. Em represália, Israel realizou uma série de bombardeios, deixando mais de 7.000 mortos. O Estado judaico acusou o Hamas de usar hospitais da faixa de Gaza como centro de comando de guerra, acrescentando que a organização desviou combustível dos locais para a própria infraestrutura. O movimento reagiu às acusações, afirmando que são totalmente infundadas. Em Tel Aviv, um ataque com foguetes atingiu um prédio residencial, ferindo 3 pessoas. Sirenes têm soado frequentemente no sul de Israel desde o início do conflito. E em meio ao avanço da guerra, o Papa Francisco presidiu um serviço especial de oração pela paz no Oriente Médio e em outras áreas de conflito. O pontífice lamentou a situação dos civis em Gaza e pediu a criação de corredores humanitários e o respeito pelos direitos humanos. Francisco conversou com diversos líderes, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir a necessidade de evitar a escalada do conflito. E é nesse contexto de ampliação dos ataques de Israel, de Israel, na faixa de Gaza, que as discussões, a tentativa da comunidade internacional para que haja uma certa pacificação acontece. E para a gente falar sobre isso, temos um convidado nesta manhã. Vamos conversar com o administrador com formação em economia e política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, o Alexandre Ostrowiec. Alexandre, bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse timing é assustador, né? Praticamente no mesmo momento em que a comunidade internacional se debruça na tentativa de encontrar uma saída para essa guerra, os bombardeios são intensificados, a proximidade fica ainda mais evidente de uma incursão por terra acontecer por Israel na faixa de Gaza. Essa resolução foi aprovada na Assembleia Geral da ONU por 140 votos, se não me engano, 120, 140 votos, não me lembro agora. 120? 120 votos. Qual o peso que ela tem no conflito? Lívia, historicamente, as resoluções da Assembleia Geral são apenas simbólicas, elas não têm um poder legal, assim como as resoluções do Conselho de Segurança. Então, existe um longo histórico aí de resoluções que tem pouquíssimo peso. Nós precisamos ver não apenas o número de países, mas, entre aspas, a qualidade dos países, porque as grandes democracias do mundo, elas não votaram a favor dessa resolução. Além dos Estados Unidos, obviamente, que vetou junto com outros 13 países, outros 13, nós tivemos aí a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, a Índia, a Suécia. As democracias, elas têm um entendimento muito claro de que essa resolução ela não faz sentido. Porque, claro que todo mundo quer o cessar-fogo, todo mundo quer a paz, todo mundo quer que cessem a morte de pessoas inocentes. Porém, os fatos são que essa resolução, ela não nomeia o Hamas como iniciador dessa guerra. Lembrando que essa guerra começou porque Israel estava lá quieto no seu canto, no seu território, e o Hamas optou por invadir a fronteira israelense com uma gangue de terroristas assassinos e metralhando jovens em concerto de música, matando idosos, levando crianças reféns para a faixa de Gaza.
Hoje, por exemplo, nós temos aquela situação do menino de 8 anos, o Ohad Zikri. Ele foi levado para a faixa de Gaza 8 anos. Tinha imagens que circularam na internet do convite de aniversário dele. Anteontem ele fez aniversário. Ele fez aniversário de 9 anos num porão de Gaza, debaixo da arma de um terrorista do Hamas. E a resolução da ONU, vergonhosamente, não fala nada disso. A resolução deveria dizer, o Hamas iniciou essa guerra e é condenado como terrorista. 2, precisa devolver os mais de 200 reféns. Tem 20 crianças em porões de Gaza que precisam ser devolvidas. E aí sim, com certeza, o cessar-fogo o mais rápido possível para preservar vidas dos dois lados. Alexandre, o que leva Israel a avançar com essa operação terrestre, mesmo com esses reféns todos em poder do Hamas e provavelmente sendo utilizados pelo Hamas para impedir o avanço do exército israelense? Que custo isso vai ter e por que Israel está topando pagar esse preço? É um custo muito alto, Rafael, sem dúvida. A verdade é que Israel está encurralado sem boas opções. Então, todo mundo que aponta o dedo e fica culpando não consegue citar uma ideia prática possível, razoável para que Israel faça. Se Israel não fizer nada, simplesmente vai ficar do seu lado da fronteira, tomando mísseis diariamente, a população israelense aterrorizada, tendo que a cada 10 minutos correr para um bunker com seus filhos, senão pode correr o risco de ser morto num míssil do Hamas, e deixar simplesmente 200 cidadãos presos em Gaza, dando esse prêmio para o terrorista. Então, o que o pessoal quer? Que Israel atire flores em Gaza, mande rosas de presente para o Hamas? Não tem o que fazer. Se Israel continuar bombardeios cirúrgicos, como vem fazendo, matando essencialmente terroristas do Hamas, mas com certeza também civis, porque não existe uma guerra limpinha, não existe uma guerra na história que tenha matado somente os combatentes. Ainda mais que o Hamas se orgulha de dizer que está lá misturado no meio da população palestina e admite abertamente que coloca seus mísseis e depósitos embaixo de hospitais, coloca seus combatentes do lado das escolas, justamente desejando e querendo que tenha essas causas, essas baixas civis, porque é assim que eles ganham os pontos políticos aí nessa ideologia perversa do Hamas. Quanto mais gente morrer dos dois lados, melhor para eles. E a história nos mostra, Rafael, que incursões somente por ar, você não consegue desalojar um grupo terrorista somente pelo ar. Nos anos 30 e 40, os aliados, a Inglaterra, por exemplo, não conseguiram derrotar o nazismo somente com bombardeio. Eles precisaram invadir, ocupar a Alemanha, prender os nazistas, desnazificar a educação. Esse movimento radical que havia naquela época, assim como tem hoje o Hamas, assim como teve o Estado Islâmico, assim como tem outros movimentos radicais islâmicos, não tem jeito de vencer somente por guerra aérea. Então Israel vai ser obrigado, em algum momento, a entrar por terra para tentar prender ou matar os terroristas do Hamas e assim ajudar a Gaza para cair no controle de pessoas mais moderadas. Nelson Kobayashi agora. Alexandre, tem uma pergunta para você. Ale, muito bom dia, um prazer falar contigo novamente. Minha pergunta é sobre o que tem acontecido nos últimos dias, né? Que é essa intensificação, claro que ainda gradativa, do Estado de Israel contra a região da faixa de Gaza. Nós tivemos agora, recentemente, um bloqueio, inclusive, dos sinais de celulares. Nós temos muitas informações mais do que acontece ali no território da faixa de Gaza e isso repercute no cenário mundial, em especial na diplomacia e em muitas críticas que têm sido feitas ao Estado de Israel no peso da sua reação. Eu quero saber da sua opinião, da sua avaliação, como isso pode impactar os próximos passos, os próximos dias, como os outros estados, em especial aqueles em volta de Israel, que já tem, por natureza, uma opinião contrária à própria existência, em boa parte das vezes, do próprio Estado de Israel, se isso pode escalar. A considerar, inclusive, que a gente já via nas últimas semanas, inclusive, conflitos também em outros territórios ali nas fronteiras, com a região do Líbano, por exemplo, com Hezbollah, alguns ataques também na Síria. Como você acha que isso pode avançar nos próximos dias diante da intensificação da reação de Israel? Bom dia, Nelson. Esse assunto da resposta proporcional
Eu nunca consegui entender muito bem quando o pessoal fala Israel tinha que ter uma resposta proporcional. O que é proporcional? Quer dizer, os soldados israelenses têm que entrar em Gaza e eles têm que estuprar exatamente o mesmo número de mulheres que foram estupradas em Israel. Ele tem que pegar o mesmo número de bebês e decapitar e queimar o corpo. Ele tem que pegar famílias abraçadas aí debaixo da arma de soldados israelenses e matar essas pessoas, exatamente o mesmo número que os terroristas do Hamas fizeram. Israel não vai fazer isso. Israel é uma democracia que está sujeita ao regime da lei, que segue as convenções internacionais e que erra, claro, como qualquer guerra. É impossível não matar civis. Então, Israel está fazendo o que é possível para eliminar o grupo Hamas e para terminar essa guerra amanhã é extremamente simples. O Hamas precisa fazer duas coisas. Ele tem que fazer, devolver os civis israelenses que estão presos, os civis, as crianças israelenses que estão nos porões, e 2, mudar a sua carta de constituição, né? Se você pegar lá a Constituição, a Declaração de Independência de Israel, você lê lá na declaração, está escrito a seguinte frase: nós estendemos a nossa mão de paz a todos os nossos vizinhos. Aí você pega a carta de fundação do Hamas, o documento mais importante, está escrito o seguinte: Israel irá existir até que o Irã extermine, até que o Islã o extermine, perdão. Então, quando o Hamas mudar essa posição e falar, cara, nós queremos aqui um Estado palestino lado a lado com Israel, nós queremos os direitos palestinos, assim como eu também sou um defensor da causa palestina, eu quero um Estado palestino lado a lado com Israel, porém não um Estado palestino no lugar de Israel, destruindo Israel, matando todo o pessoal de Israel. Nesse momento acabou a guerra, imediatamente vai ter a paz. Quanto à escalada, a gente está todo mundo torcendo para não haver. Por enquanto, eu acho que a tensão é muito grande na região, a chance é relativamente baixa de escalada. Nós temos a possibilidade de ter envolvimento maior do grupo no norte, aí o grupo terrorista Hezbollah, ambos apoiados pelo Irã, como a gente sabe bem. O Irã, que é um articulador, um grande promotor do terrorismo na região, ele apoia o Hezbollah, apoia o Hamas, apoia os Houthis no Iêmen, apoia diversos grupos e não quer ver a paz avançar na região. Vamos lembrar aqui que esse ataque do Hamas, ele não veio no nada, ele não veio num momento qualquer. Ele veio justamente quando a paz estava chegando mais perto entre Israel e Arábia Saudita. Então, qualquer desculpinha do Hamas de que Israel ofendeu não sei quem na mesquita, é tudo uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo, que é impedir judeus e árabes moderados, a grande maioria dos árabes e dos islâmicos são moderados, de fazerem a paz. Agora, Alexandre, eu quero voltar a falar da resolução da Jordânia, feita em conjunto com países árabes e islâmicos, aprovada na Assembleia Geral da ONU. Reforçando, foram 120 votos, num contexto de, se não me engano, eram 179 presentes nessa Assembleia. Como fica a situação política? Eu sei que não tem esse peso jurídico, você estava explicando para a gente essa resolução, mas como fica essa situação política, principalmente de Estados Unidos e Israel, perante a comunidade internacional, com um apoio tão massivo a essa trégua humanitária imediata, e como isso pode influenciar na próxima resolução que deve ser apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Lívia, eu acho uma ótima pergunta, porém, como eu mencionei no começo, a gente tem que ver também a qualidade dos votos. Se você pegar os países árabes, são 22, todos eles são autoritários, claramente eles vão ficar do lado da resolução. Você tem mais cerca de 15 países islâmicos não árabes também, você tem uma série de pequenas ditaduras que dependem do petróleo, você tem os regimes autoritários que querem o máximo de confusão possível para criar cortinas de fumaça. As grandes democracias do mundo, os países livres, eles deixaram muito claro que eles estão do lado de Israel. Primeiro-ministro da Inglaterra, presidente da França, o Japão, os indianos não votaram essa resolução, o país mais populoso do mundo, a maior democracia do mundo. Esses países todos estão muito firmes de que, o Hamas é um grupo terrorista, assim como o Estado Islâmico, assim como o Boko Haram, outros que são uma ameaça para a humanidade. Número 2, Israel tem o direito e o dever de se defender, claro, sempre respeitando o máximo possível o direito dos palestinos. Isso em nada muda a legitimidade da causa palestina de ter o seu país independente, não tendo governos estrangeiros. E esses países, esse bloco de democracias, estando claramente ao lado de Israel, é tudo que Israel precisa para poder fazer o que tem que ser feito, o que todo cidadão iria querer no seu país. Se você tem uma gangue de terroristas assassinos no bairro ao lado, que tem o objetivo declarado de entrar nas suas casas, matar a sua família inteira, o seu governo vai ter que fazer o que é necessário para neutralizar esses terroristas.
Alexandre, você citou agora há pouquinho o até dia 6 de outubro iminente acordo de Israel com a Arábia Saudita, né? Isso foi embora de uma vez por todas? Há um adiamento reversível, na sua opinião, a partir do momento em que esse conflito, sabe Deus quando, mais se resolver? Existe uma coisa que é a opinião pública, o calor do momento, Rafael, e claro que existe uma solidariedade árabe, uma solidariedade islâmica entre palestinos e os países vizinhos, que é natural, compreensível, mas na liderança, quando você vai nos bastidores, conversando com agentes da inteligência israelense, com alto escalão dos países moderados vizinhos, existe uma sensação também de alívio, tá? No Egito, na Arábia Saudita, na Jordânia, nos bastidores a conversa é outra, no sentido, olha, a gente entende que o Hamas tem que se livrar deles, assim como o Egito se livrou dos primos do Hamas, os primos ideológicos, que é a Irmandade Muçulmana, foi da Irmandade Muçulmana no Egito, nos anos 80, que o Hamas surgiu, o Egito se livrou deles, que eles também estavam querendo implantar uma ideologia radical, eles também têm um desejo aí de que Israel resolva o problema do Hamas, porque o Hamas é o último grande grupo palestino que não aceita a existência de Israel. Os demais grupos, eles falam, olha, nós queremos aqui nossos direitos, nós vamos lutar contra a ocupação israelense, nós vamos combater as injustiças, mas nós queremos um país lado a lado com Israel, nós queremos que ambos tenham o direito de existir. E o Hamas é o maior grupo de negação do direito de Israel existir, que acha que Israel tem que sumir do mapa, que as pessoas têm que ser mortas, assassinadas, como eles mesmos dizem, jogar os israelenses para o mar. Então, se esse grupo for eliminado em algum momento, vai abrir um grande espaço para que volte o processo de paz, para que todos possam pressionar ambos os governos para sair a tão sonhada paz. Lembrando que a França e a Alemanha, por exemplo, eram países que se odiavam, que tinham guerras permanentes, e ninguém ia imaginar que décadas depois França e Alemanha poderiam estar em paz e ser países muito parceiros. Então a gente tem que sonhar e desejar que isso também possa acontecer com judeus e árabes, assim como judeus e árabes já fazem no Brasil. O Brasil é um excelente país, que é um símbolo de como judeus e árabes podem conviver bem. Pois bem, falamos com Alexandre Ostrowiecki, que tem especialidade e formação aí na área de economia, política externa. Queria te agradecer mais uma vez pelas análises nesta manhã, Alexandre. E com certeza a gente ainda vai se falar em outra ocasião. Um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Lívia, Rafael, todos estão nos assistindo aqui. Bom final de semana. Obrigada. Igualmente.